Semana passada, domingo, nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, a narrativa que aquele evangelista traz. E hoje eu queria pensar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, a expressão trazida, especificamente em Mateus, quando ele faz menção do profeta. Ele diz que a Virgem daria à luz a um filho, ele chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. E essa expressão Deus conosco é muito interessante pensar, porque para o Evangelho, quando se pensa anteriormente, por exemplo, os povos que antecederam os evangelistas aqui, muitos tinham uma ideia de Deus como o Deus do Sinai, o Deus da montanha, o Javé. Alguns outros compreendiam Deus como Deus do templo, só compreendiam Deus a partir daquela perspectiva do templo de Jerusalém. Outros eram o Deus do céu. A gente tem uma expressão muito interessante que a gente usa, Meu Deus do céu, Como o salmista que diz que Deus está lá no céu, Essa expressão muito comum. E aí Mateus vem trazendo a mensagem de que Jesus é o Deus conosco. Ele não é o Deus do templo, Ele não é o Deus do Sinai, Ele não é o Deus do céu, Ele é o Deus conosco. E o que é esse conosco? É uma pergunta que a gente deve fazer, Quem somos nós? O que significa Deus andar conosco, pessoas, seres humanos, tanto nos dias aqui do texto, como nos nossos dias? Eu fico pensando que Jesus aqui o texto está dizendo que Ele caminha com pessoas, entre o povo, e nós somos pessoas complicadas. Todo mundo todo mundo tem as suas complicações, os seus medos, todo mundo tem as suas dúvidas, todo mundo tem os seus temores pessoais, todo mundo tem as suas esquisitices guardadas lá dentro, todo mundo tem. E aí o texto vai dizer que Ele é o Deus conosco e que caminha com gente assim. Como o Evangelho vai dizer lá no capítulo 4, que os que viviam nas trevas, na região do Vale da Sombra da Morte, essas pessoas que Jesus caminha, são pessoas que também viviam na Galileia, pessoas que andavam em trevas, pessoas que o capítulo 2 mesmo vai dizer que houve naquela terra um infanticídio. Muitos bebês abaixo de 2 anos morreram assassinados, que Herodes mandou matar. Pessoas oprimidas, pessoas aflitas, cansadas, pecadores. Imagina, irmãos, Deus conosco é um Deus entre pecadores, é um Deus que caminha com gente imperfeita, é um Deus que caminha entre nós, entre os que buscam paz, entre os que buscavam perdão e que buscam o perdão, entre os que buscam uma nova vida, entre os que querem ter esperança, entre os perdidos. Todo mundo de alguma forma ficou perdido na vida, e Ele é o Deus conosco. E é tão lindo quando a gente percebe as homenagens do Natal, os cânticos, as homenagens diversas. É uma expressão tão linda de adoração. Eu creio muito que isso deve alegrar o coração de Deus. Mas se fosse hoje que Jesus nascesse, talvez Ele pensaria assim: olha, eu gosto muito do que vocês oferecem a mim, me agrada isso, mas eu nasci para caminhar com as pessoas. Talvez hoje Ele diria assim: eu vou caminhar entre aquelas pessoas, entre aquelas centenas de famílias que estão sofrendo com as crianças nascendo com microcefalias. Hoje eu preferiria andar com elas. Hoje eu andaria com gente que está sofrendo, por exemplo, abandonadas em hospitais públicos. Natal, talvez Ele diga assim: eu não quero andar com essas pessoas. Eu quero andar com gente fraca, com gente inconstante, com gente confusa, entre pessoas enlutadas, pessoas que talvez estão chorando a perda da mãe, do pai, dos filhos,
talvez das mães que sofreram, que sofrem por filhos que perderam um bala perdido em algum lugar nesse mundo, entre os refugiados, tantos que estão por aí sem rumo, sem lugar, sem pátria, sem casa, entre os perdidos, escravizados pelas drogas, os presídios, entre mulheres violentadas, e muitas que sofrem caladas, porque têm medo das consequências, ou quando falam não são protegidas, entre crianças que foram largadas, muitas, por talvez pais que estão nos vícios, nas drogas e que abandonam os filhos, algumas violentadas dentro de casa, molestadas, entre pessoas solitárias, sozinhas, vazias, em condomínios de luxo, mansões, lugares talvez tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Então me faz pensar que Jesus escolheu andar com gente assim. É o Deus conosco. Não é o Deus de gente certinha, de gente perfeita, de gente que não tem problema, de gente que nunca pecou, de gente que nunca errou, de gente que não sofre, de gente que não fica doente, de gente que não se angustia, de gente que não chora. Porque o texto nos ensina que Deus caminha com gente que sofre, porque Ele sabe sofrer também. Ele sabe o que é padecer. Mas é interessante que o texto vai dizer que Herodes e toda Jerusalém ficaram perturbados com a notícia do nascimento de Jesus. E aí, versículo 6 vai dizer que a profecia de Isaías sobre Belém, e vai falar que o Messias haveria de nascer em Belém, que de forma alguma é a menor entre as principais cidades, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel. A NVI traz essa expressão como pastor, é um rei, que não é um rei que vem mandar, não é um rei que veio simplesmente dizer quem manda aqui sou eu, não é um rei que veio medir forças com Herodes ou com qualquer outro que existe, mas é um rei que veio pastorear o seu povo, e ele pastoreia caminhando, ele aponta caminho, ele chega para o seu povo, para aqueles que caminham com ele, e diz: olha, o caminho para uma vida bem vivida é o perdão. O caminho para uma vida bem vivida é uma vida leve, onde você não carrega peso de culpa nenhuma, onde você consegue vencer o ódio amando. Ele aponta e espera que sigamos seus passos, e seguir os passos dele, ele mesmo é o exemplo. Ele se relaciona. Mateus vai dizer que ele é amigo de publicanos e pecadores. Ele se relaciona, ele ama, e ele ama a alegria, ele se alegra, ele convive com gente, ele convive com crianças, ele abraça, ele caminha com o povo. Ele não é alguém que está lá no seu trono, lá no templo, esperando alguma coisa, mas ele caminha. Porque ele tem cheio de gente. É um líder pastor que ama, que tem compaixão e que sofre junto. Gosto muito da expressão de Leonardo Boff, já disse muitas vezes aqui, né? Jesus escolhe sofrer o mal conosco. Ele sofre conosco. Ele chora conosco. Porque caminha conosco. Ele é o Deus conosco. Ele é servo. Imagina um rei servo. Tem um monte de servo que quer ser rei, né? Tem um monte de gente que quer ser rei. Mas Jesus é o rei que é servo, que serve, que ensina a viver, que confronta o pecado, sim, que confronta a injustiça,
mas que se doa por nós, que deu sua vida por nós, que nos faz livres. Por isso, queridos, quero terminar dizendo que esse rei é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Rei, Senhor de tudo que existe, Criador de tudo que existe, se fez um de nós, caminhou conosco, caminhou com gente como a gente, sofreu como a gente, nos amou tanto, nos ensina a viver. Ele é digno de ser adorado. Diz o capítulo 2, verso 11, que os magos vindos do Oriente, seguindo a luz, e é muito interessante isso, porque o Evangelho de Mateus nos traz isso de forma tão linda. Os magos da Mesopotâmia, que era um povo distante de Jerusalém, não eram judeus, tiveram maior sensibilidade de perceber o nascimento de Jesus do que o seu próprio povo. Tiveram mais sensibilidade de perceber o que Deus faz na história do que o seu próprio povo. Não cabe tempo da gente pensar também na nossa história. O que acontece na história? Onde está Deus na história? Nós olhamos sempre aquilo que nos afeta, aquilo que nos chateia, aquilo que nos deixa triste. Mas, queridos, Deus continua Senhor da história. Deus continua controlando tudo que existe. Ele nos dá liberdade de ser o que somos. Mas Deus não perdeu a direção da história. Então é tempo da gente pensar onde estamos nós nessa história. Onde está você nessa história? Onde estou eu? Onde estamos nós? Mas ele é digno de ser adorado. Diz o texto que os magos, prostrando-se, o adoraram e lhes presentearam. E se renderam a ele, submeteram-se a ele. Eles enfrentaram uma longa caminhada só para adorá-lo, só para presenteá-lo, só para se prostrar a ele. Esse é o Deus conosco, que caminha com gente como a gente. Ele nós nunca vamos ver nas Escrituras, né? Graças a Deus por isso. Ele caminha com gente como a gente, imperfeito, nos amando, nos aperfeiçoando, nos transformando, nos ensinando a amar, a servir, a servir, inclusive doando a sua vida por nós, mas nos pastoreando, nos apacentando, nos compreendendo, sabendo que está dentro de nós. Às vezes nem a gente sabe, nem você sabe, nem eu sei direito. Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Ele nos compreende. Ele é um rei que é pastor. É um rei que é servo. É um rei que é digno de ser adorado. E que esse Jesus seja adorado por nós sempre. Amém, queridos? Sejamos sempre gratos a Ele. Hoje estamos aqui de forma simples, como foi simples o seu nascimento, como Ele é. A Ele seja a honra e a glória. A Ele seja toda a adoração para todos sempre. Amém?